Os irmãos que já ouviram uma semana com Cristo já devem ter ligado o texto de hoje com o vídeo. Nós vamos falar sobre o coração obstinado. E eu não sei se todos sabem qual o significado da palavra obstinado. Obstinado é aquele que persiste de maneira inflexível, irredutível em atingir algum objetivo. No popular é o cabeça dura, cabeçudo, guirrento. Geralmente usamos a palavra para definir uma pessoa teimosa, que não renuncia a si e suas convicções, mesmo sabendo que está errado. Em alguns casos, obstinação ou obstinado pode ser algo positivo. Por exemplo, alguém que deseja se tornar um piloto de avião. Ele talvez não tenha condições financeiras para isso, porque não é um curso barato, mas ele trabalha arduamente, deposita e guarda todo o seu recurso para conquistar o objetivo. Então, é uma pessoa obstinada para alcançar um propósito. Mas geralmente usamos o obstinado para casos negativos. Pessoas que não dão ouvidos, por exemplo, a conselhos, não percebem os sinais em sua volta e acabam então, muitas vezes, se dando mal, sendo prejudicada, batendo de cara contra a parede, porque não ouviu, não deu ouvido a conselhos, não deu ouvido ou não prestou atenção àquilo que estava sendo mostrado para ela. Esse é o caso do povo de Israel, aqui em 1 Samuel. Nós conhecemos bem a história de Samuel. Sabemos da sua infância até ele se tornar o último juiz em Israel. Ali se passaram vários anos, desde quando sua mãe Ana o dedicou ao templo, ao Senhor, e ele então cresceu, e ali então, depois de instruído por Eli, ele então se tornou o juiz em Israel. Samuel morreu, Eli, quando ele morreu, Samuel assumiu o trabalho de sacerdote e juiz, e no capítulo 7 diz que ele peregrinava por todo Israel, ano a ano, para julgar a causa do povo. Nós estamos no capítulo 8, o capítulo 7 provavelmente está na mesma página, versículo 15 a 18 diz: E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e edificou um altar ao Senhor. Mas o capítulo 8 começa com uma nota de esclarecimento. Tendo Samuel envelhecido. Samuel estava velho. Alguns comentaristas colocam entre 57 a 65 anos de idade. E, na nossa realidade atual, essa não é uma idade de velho. Ou pelo menos uma pessoa que não esteja mais em condições de trabalhar ou realizar alguma atividade. Mas, além de ele estar velho, o pior que o povo estava percebendo era que os seus dois filhos, Joel e Abias, não eram como o pai. O versículo 3 diz que seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Embora exerciam também a função de sacerdotes, eles eram homens que aceitavam suborno, eram inclinados à avareza e perverteram o direito. Não eram homens de confiança, não eram homens honestos. E então, com isso, o que o povo de Israel fez? Decidiram imitar as nações pagãs, os seus vizinhos. Queremos um rei. Afinal, é uma prática das nações vizinhas. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. Tem até um livro de casamento que fala a respeito disso. A grama do vizinho sempre é mais verde. E é interessante, quando passaram o asfalto lá e arrancaram toda a minha grama, eu precisei refazer. E eu replantei, alguns vizinhos também que fizeram gramado. Eu sempre observo as gramas, para ver qual está florescendo melhor, está plantando melhor. Sempre olha para o do outro, achando que do outro é melhor. E o povo de Israel achou então que eles tinham direito a um rei para chamar de seu. Não queriam ficar de fora.
Não queriam ser diferentes das demais nações, queriam ser iguais. Todos podiam ter um rei para chamar de seu, mas eles não tinham um Deus único que se preocupava com o povo, um Deus único que desejava reger as suas vidas. No capítulo 8, versículo 7, nós lemos: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então a diferença não era apenas que as nações tinham um rei, mas que Israel tinha um Deus. Devemos lembrar que a nação de Israel era um povo escolhido de Deus. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, sede diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aliás, foi a leitura de hoje de manhã, escola dominical, né? E o Pedro me ligou para mim perguntando qual era o tema, né? Ou qual era a mensagem. Eu não sei como que ele faz para escolher o texto, mas é exatamente o texto que nós lemos de manhã, aqui à noite. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, Deuteronômio 7, 6, também nós lemos essas palavras: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o teu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E aí no capítulo 14, versículo 2 de Deuteronômio: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para ser seu povo próprio. Então, essa era a grande diferença entre Israel e as demais nações. Israel, os povos, as nações tinham um rei. Israel tinha um Deus. Deus havia escolhido Israel como nação, mas Israel decidiu escolher outro que reinasse sobre suas vidas. Uma coisa que precisamos sempre ter em mente é que decisões têm consequências. E olha que, se você prestou atenção na leitura do texto, Samuel disse para ele o que iria acontecer com eles, né? Que, vocês querem um rei, vocês vão ter que sustentar ele, vocês vão ter que ter, os seus filhos vão servir a ele, as suas filhas vão ser perfumistas, cozinheiros, lavadeiros, os seus filhos vão ter que arar a terra do rei, a colheita de vocês parte tem que ir para o rei. Mas muitas vezes o obstinado, ele não vê as consequências, ele tenta ver aquilo que é de bom, aquilo que vai ser positivo. Você não achar que só porque você quer algo que nada vai acontecer é um engano. A pessoa pode ter um coração obstinado, desejar fazer coisas que o mundo faz como crente. Poxa vida, por que eu não posso como o mundo faz? Por que eu não posso pular carnaval e aproveitar os bloquinhos? Você pode questionar e falar que isso é uma coisa: eu sou livre para fazer o que eu quero, eu vou. Você pode decidir tomar drogas, você pode decidir deitar com outras pessoas diferentes que você conhecer, mas consequências virão. Você não pode achar que nada vai lhe acontecer. Muitas vezes, pela graça e misericórdia de Deus, pecados cometidos acabam não tendo consequências graves, mas o peso sempre vem. Eu não vou contar, eu não vou dizer o nome da pessoa, tá? Mas é alguém conhecido, e essa pessoa, ele ficou viúvo e resolveu se juntar com uma mulher que não era crente e começou a viver com ela. E essa mulher, em dado momento, deixou ele, abandonou ele, e ele entrou num estado de depressão que chegou ao suicídio. Se matou. Uma pessoa que você jamais pensaria que iria tirar a própria vida. Não aguentou o peso de uma decisão obstinada. Ele teria problema ele de casar novamente? Não, ele era viúvo, ele poderia chegar e casar novamente, mas não esperou o Senhor, não orou a Deus
não buscou no Senhor uma companheira que pudesse continuar a sua vida. Mas, pela história que eu fiquei sabendo, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, muitas vezes as pessoas tomam decisões achando que nada vai acontecer. Mas de repente vem um peso, uma consciência pesada, vem uma doença, vem a escravidão de um vício. Como eu disse, às vezes a graça e a misericórdia de Deus faz com que nada de ruim nos aconteça. Mas quantas histórias de gravidez, de doenças, de mortes, nós vemos todos os anos. Pessoas que decidiram tomar uma decisão fora da vontade de Deus. O coração obstinado levou ele a agir daquela maneira. E infelizmente, eu estou dando exemplo, né? Aqui, eu usei o exemplo do carnaval, porque está acontecendo essa semana. E você pode até não gostar de carnaval, mas quantas vezes os pais dizem que não faça isso, não vá lá. E você diz, eu vou fazer, eu quero. E quantos jovens morrem todos os anos porque saíram com amigos? Mas eu não bebo, meu amigo bebe. E o amigo que bebe está no volante, bate o carro e morre todo mundo. Saíram entre amigos, o amigo bateu o carro, morreram todos. E você que não bebe, mas queria sair com os amigos, os pais falaram que não. Você acaba também, né? A pessoa acaba morrendo. Um amigo do trabalho, um amigo de escola, de faculdade, oferece um cigarro, um pó, uma bebida diferente. E já que está todo mundo experimentando, por que eu sou o único que não vou experimentar? Porque você crê que o Senhor Jesus Cristo tem um Deus que governa a sua vida. Mas eu quero ser governado por mim mesmo. E a pessoa embarca nessa e ela não desembarca mais. Tudo isso porque decidiram não querer mais ouvir a voz de Deus, seguir a voz do mundo, a voz do coração. O texto deixa claro que não era a Samuel que o povo estava rejeitando. O próprio Deus fala para Samuel, né? Samuel, não é a ti que estão rejeitando. Versículo 7. Estão rejeitando a mim. Então, não fique preocupado com isso. O jovem que não ouve o conselho dos pais, não ouve o conselho dos seus líderes, não é a eles que estão rejeitando. Eles estão rejeitando aqueles que o pai colocou sob sua autoridade. Estão rejeitando a Deus. O pai, o pastor, o presbítero, uma pessoa mais velha que quer te aconselhar, está sendo usada por Deus para o teu bem. Mas ao rejeitar os conselhos, não é aquela pessoa que você está rejeitando, sim os conselhos de Deus. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos revelar a sua vontade. Lá em Provérbios 13, versículo 1, Provérbios 13, 1, o filho sábio ouve a instrução do pai, o esclarecedor não atende à repreensão. Por que o filho sábio ouve a instrução do pai? Porque o pai, ele é aquele que está orientando. No versículo 13, ainda do mesmo capítulo, diz: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. Quando um pai, um irmão mais velho, está te orientando, ou está nos orientando, nós temos que ponderar e ver se de fato o que ele está dizendo tem lógica, é bíblico, é correto, e eu tenho que abrir mão dos meus desejos, do coração obstinado, e ceder aquilo que é a vontade de Deus. Quando Paulo instrui Tito a ensinar as irmãs mais velhas, para que elas ensinem as outras mais novas, ele deixa isso mais claro. Ele deixa isso claro, né? Em Tito capítulo 2, versículo 3 e versículo 5. Tito 2, versículo 3 e versículo 5. Eu estou abrindo aqui no último. 2, 3 e 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido
e a seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, ele continua falando, de igual modo, exorta para que em todas as coisas sejam criteriosas. E ele vai dando as instruções. Então, as instruções que vêm de uma pessoa mais velha é para o nosso próprio bem. Então, sendo assim, a frase, se o conselho fosse bom, a gente muitas vezes ouve, né? Alguém vai dar um conselho, pode dar um conselho? Não, obrigado, porque se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas essa frase cai por terra ainda mais se quem está aconselhando estiver respaldado na palavra de Deus. Mesmo porque o conselho bíblico não é dado de graça, mas é dado pela graça. Né? Isso é complicadinho, entendeu? Né? O conselho bíblico não é dado de graça, é dado pela graça. Deus graciosamente nos dá pessoas para nos orientar, para que nós possamos caminhar e agir de maneira correta, não de maneira obstinada. Mas o povo de Israel não queria saber. Eles queriam um rei. Deus ainda foi paciente, como eu disse, né? Explicando o que aconteceria com eles, versículo 9 e 17, falando para eles justamente o que eu mencionei agora há pouco. Olha, vocês vão ter que dar suas filhas para trabalhar na cozinha, fazer perfumes, na padaria, vão ser cozinheiros, versículo 13, tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o 14, tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. Porque para ter um rei, você tem que ter todo um aparato. Você tem que ter o rei, tem que ter um exército, tem que ter conselheiros. Essas pessoas precisam ganhar, precisam se alimentar. E quem é que vai sustentar? Quem é que banca o Estado? É o povo. Aliás, chuchu a R$10. Literalmente, agora podemos falar, está caro para chuchu. Né? Quem é que está sustentando toda essa máquina? Nós. E Deus está falando para Israel: olha, vocês querem um rei? Existe uma máquina por trás. Vocês têm que sustentar essa máquina. Seus filhos vão ser usados para trabalhar. O que você plantar, você parte. Melhor ainda, tá? Você vai ter que dar para o rei. Ou seja, Deus disse para eles: vocês querem sair debaixo da proteção de Deus para se meterem ao rei? Tem consequência. Muitas vezes jovens, né, especialmente criados nas igrejas, jovens especialmente criados nas igrejas, muitas vezes eles querem se ver livres dos cuidados pastorais de Deus. Eles querem ser escravos do pecado, preferem deixar de ser orientado por Deus, guiado por Deus, para ser guiado pelo próprio coração. E a palavra de Deus é enganoso ao coração. A parábola do filho pródigo explica bem isso, né? Não, eu quero a herança, a minha herança. E olha, Provérbios fala que a herança antecipada é maldição. Não, mas eu quero a minha herança. E vocês sabem o que aconteceu. E pior ainda, Deus diz ao povo que nem adianta vocês chorarem, tá? Versículo 18 aqui do capítulo 10. Então, depois que Deus disse para eles tudo o que ia acontecer, no versículo 18 diz: então, naquele dia, clamarás por causa do vosso rei que houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha, tudo vocês vão fazer. Vai chegar um dia em que vocês vão clamar, mas não adianta, eu não vou voltar. Deus deixou claro que não voltaria atrás. Israel pagaria o preço da sua rebeldia. Mesmo com um aviso, o coração obstinado do povo bateu o martelo. Salmo 78 fala sobre o que um coração obstinado é capaz. Vamos ler lá o Salmo 78. Nós não vamos ler todo o capítulo, né, que são 72 versículos, mas ele começa falando: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabelecerá um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou com nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que as novas gerações conhecessem, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. E aí ele vai falando tudo o que Deus fez por eles, mas eles ainda assim tinham o coração totalmente obstinado contra Deus. O salmista ele faz lembrar o povo de Israel que foi rebelde a Deus no deserto. Estevão também comenta lá em Atos capítulo 7, versículos 51 e 56. Todos nós sabemos e conhecemos a história de Estevão, quando ele é confrontado, e ele então responde ao confronto contando a história de Israel. No versículo 51 até o 56 ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, e não aguardaste. Até o versículo 53, não o 56, né? Então Estevão faz eles também lembrarem disso. Olha, vocês têm coração obstinado, vocês mataram os profetas, vocês rejeitaram aquilo que Deus havia mandado. Mas isso não acontece, esse tipo de atitude que aconteceu com Israel não acontece apenas com o povo de Israel. Qualquer pessoa pode virar as costas para Deus, querer seguir o seu próprio caminho, porque o coração obstinado leva a pessoa à ruína. Assim como Israel, né, caiu em ruínas. E o texto que nós vemos aqui, 4 capítulos depois, a gente vê já o povo de Israel pedindo perdão a Deus pela sua atitude, né? Capítulo 12, versículo 9: porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou às mãos 12, 19, estou dando 9, né? Todo o povo disse a Samuel: roga, pois, teu servo ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então o povo reconheceu já o fato de que eles haviam pecado em escolher um rei. Então o coração obstinado leva a pessoa ruim. Quantas histórias de filhos crentes, filhos de pregadores, missionários, filhos de pastores, nós deles que decidiram virar as costas para aquilo que eles dizem a fé dos seus pais, ou a fé dos meus pais. Não é a minha fé, é dos meus pais. Alguns, pela graça e misericórdia de Deus, voltam arrependidos. Outros se afundam cada vez mais num lamaçal de pecados. Vidas depravadas, realmente. Uma triste situação. Jovens com vidas quebradas, arruinadas. Agora tem que ser sincero. Muitos que viraram as costas para Deus foram bem-sucedidos. Você está falando só daquele fulano, ciclano, e o outro que se tornou empresário, está milionário, mas está afastado de Deus. Muitos ganharam fortunas, fama, mas o que tudo isso adianta? Se no dia da sua morte, o que a riqueza, a fama, o sucesso pode fazer quando ouvir aquela voz: louco essa noite pedirão a tua alma? Por curiosidade, eu comecei a pensar em alguns famosos que foram criados na igreja e tiveram finais trágicos. Aí eu lembrei de Elvis Presley. Os mais velhos vão lembrar dele. Todos sabem como ele morreu.
Elvis foi criado numa igreja na Assembleia de Deus, em Mississippi. No final de sua vida, ele disse ao pastor que, apesar de tudo, ele vivia uma vida de imensa tristeza, depressão e solidão. Se eu não me engano, foi encontrado mais de 200 tipos de drogas no seu organismo no dia da sua morte. Se eu errar o meu inglês aqui, tá, se corrige. Whitney Houston, é isso, né? Criada numa igreja batista em Nova Jersey. Todo mundo conhece o filme Guarda-Costas. Foi encontrada morta em sua mansão. Whitney vinha lidando com depressão e dependência química. O relatório da autópsia confirmou a suspeita de que a cantora havia usado drogas pouco antes de morrer. O documento informa que artistas de Nova Jersey se afogaram na banheira sob os efeitos das drogas e problemas cardiovasculares. Na banheira sob os efeitos de problemas cardiovasculares e cocaína. De acordo com o legista, ela deve ter sofrido uma parada respiratória devido à combinação de cocaína, sedativos e uma doença cardíaca prévia. Jovem, criada na igreja com uma linda voz, que preferiu deixou de louvar a Deus para ganhar o sucesso. No Brasil, também aconteceu casos assim. O vocalista da banda Mamonas Assassinos, todo mundo conhece o Dinho. Ele era filho do pai católico e uma mãe evangélica. Aos 6 anos, já fazia parte do coral evangélico da igreja. Ele aprendeu a cantar, ele era membro da igreja Assembleia de Deus em Guarulhos. O seu pastor dizia que qualquer instrumento que desse a ele, ele tocaria. Ele tocava o instrumento. Mas preferiu o sucesso, e todos sabem como ele morreu num acidente de avião com os demais integrantes da banda, apenas 3 dias antes de completar 25 anos. Os mais velhos lembram do Gessé. Aos 13 anos começou a desenvolver o seu dom musical, influenciado pela formação cristã na igreja presbiteriana. Aos 14 anos já tinha formado o seu primeiro conjunto onde tocava contrabaixo, nos bairros da cidade. Quer dizer, deixou a igreja com 14 anos e foi tocar nos bairros da cidade. Já adulto, Gessé e seus amigos mudaram-se para São Paulo, onde atuou como crooner em boates. Um crooner, para vocês terem uma ideia, é um termo usado para descrever cantores masculinos que se apresentam usando um estilo suave de voz, possibilitado por microfones melhores que captavam sons mais silenciosos. É tão raro isso que alguns crooners famosos são o Bing Crosby e Frank Sinatra. Gessé morreu num trágico acidente de automóvel. Agora, eu não quero fazer disso uma teologia do terror. Muitos irmãos crentes, fiéis, também morreram de forma trágica. Os que conheceram o irmão Sérgio de Graça e a sua esposa morreram num acidente de automóvel voltando de um culto, se não me engano, de Bragança para Atibaia. David Wilson, que é aquele pastor que levou o Nick Cruz ao Evangelho e tem o filme Foge, Nick Foge, morreu em 2011 também num acidente de automóvel. Mas existe uma diferença entre essas pessoas. Quando o Filho de Deus é promovido para a glória, fazendo a vontade de Deus, é bem diferente daqueles que perderam a vida vivendo longe dos caminhos do Senhor. Israel quis um rei. As pessoas hoje querem seguir o seu coração. O seu coração é o seu rei. Eles não querem mais estar debaixo eles não querem mais ser sujos de Deus. Eles querem ser sujos da sua própria vontade, fazer aquilo que agrada ao coração, viver a sua própria vida. E com isso, acabam se afastando de Deus e perdendo a vida. Como eu disse, alguns até vão fazer sucesso na vida, mas que adianta no final da vida? O que ele vai apresentar diante de Deus? O primeiro rei de Israel, todos sabem quem foi, né? Saul. Aliás, aqui diz que era um homem bonito, né? Alto, se destacava, né? O capítulo 9 fala, Saul, ele se destacava entre os demais homens, da sua altura. Ele reinou 40 anos a Israel. Atos 13, versículo 21,
Diz: então, Paulo falando, né? Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E aí Paulo vai contando a história da nação de Israel. Deus lhe deu um rei, que ficou rei Saul por 40 anos, também assim como foi Davi, e Salomão por 40 anos. No princípio teve vitórias. Saul derrotou inimigos de Israel, mas seu comportamento, sua desobediência a Deus, levou ele a ser rejeitado por Deus. Quando ele começou a ter as vitórias, o povo falou: está vendo, escolhendo um rei, está certo, o cara vai liderar a gente vai se sobrepor às nações. Mas logo veio arrependimento. E mesmo depois, Deus falou: vocês se arrependeram do rei, vocês vão amargar esse rei por 40 anos. E Saul foi desobedecendo a Deus. Conhecemos a história que ele, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 15, ele sacrificou, ao invés de aguardar Samuel, ele foi lá e sacrificou, né? Usurpou o papel do seu sacerdote Samuel, e sacrificou, e Deus condenou isso. Depois o declínio foi aumentando. Ele não obedeceu a ordem de Deus. No capítulo 15, Deus havia dito para que ele matasse todos os amalequitas, inclusive animais e o rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupa. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa era a ordem dada por Deus. Muitos discutem: mas que Deus é esse que manda matar até criança? Mas devemos entender que na época em que Israel estava sendo estabelecido, não era só Israel que matava, quando matava um povo, matava todo mundo. Era prática comum, um reino que estava contra o outro, acabava com toda aquela nação, para não deixar justamente que nascesse uma nova geração de inimigos. Né? Como alguém disse, se você entra numa casa infestada de ratos, você não mata só o papai rato e a mamãe rato, você mata até os filhotinhos, o mais bonitinho que seja. Você mata todos, por quê? Porque um dia vão crescer. Então, Deus, quando mandava matar, era por causa disso. Mas o que Saul fez? Ele separou alguns animais. Se você ler o capítulo 15, você vai ver isso. Ele separa alguns animais, ele toma Agag vivo, versículo 8, e quando Samuel pergunta para ele por que aquele alarido que ele está ouvindo de animais, não, isso aqui é que nós vamos ofertar ao Senhor, né? Que é mentiroso. Então, Samuel, no versículo 6, diz a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, já ele te rejeitou, a ti, para que não sejais rei sobre Israel. E ele continuou, né? Nós não vamos alongar com os pecados de Saul. Ele consulta a vidente, e depois, quando sai Saul e entra Davi também teve seus problemas, teve seus pecados, levou Israel a muitas vitórias, é verdade. Depois veio Salomão, mas ao longo da história de Israel, o fato é que em cerca de 450 anos de reis, Israel volta a ser subjugado, depois que saiu, né, do jugo do Egito. 450 anos depois, aonde reis entraram, assumiram o reinado, caíram, e a nação foi dividida em duas. Israel foi dividido, Israel foi novamente subjugado pelos babilônios, e nós conhecemos a história. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar que as consequências de rebeldia trarão frutos amargos. Podem trazer alguns frutos doces no começo, mas no final os frutos serão amargos. Tirando a ótica da soberania de Deus, onde sabemos que de fato
nada escapa dos próprios propósitos de Deus. Deus tinha um propósito do povo pedir um rei, mas olhando pela ótica humana, quando alguém toma uma decisão, e a pessoa toma uma decisão contrária à vontade de Deus, e ela sofre com aquilo. Mas era a vontade de Deus que eu sofresse. Sim, você vai aprender uma lição, mas talvez você poderia ter evitado isso se fizesse o que é a vontade de Deus, não seguisse o próprio coração, porque Deus, como eu disse, as consequências virão e levarão a pessoa a sofrer por aquilo ali, sabendo que o peso do pecado bate à porta. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de crentes onde o compromisso com Deus é zero, né? Jovens, adultos, não tem mais compromisso com Deus. Para quê? Vão na igreja, mas vão viver no mundo. Vão na igreja, assistem o culto, mas durante a semana vivem uma vida completamente separada de Deus. A teologia deles é que Deus é um Deus que nos dá liberdade para fazer tudo. Deus não dá liberdade para nós fazermos tudo, não. Deus estabeleceu a sua vontade para que nós pudéssemos andar debaixo da sua vontade e não da nossa própria vontade. Assim como Israel, muitas vezes nós queremos um rei para reinar as nossas vidas. Nós queremos o Deus do dinheiro, queremos o Deus daquela bela morena que não conhece a Deus, que não quer saber nada de Deus. Queremos o Deus do sucesso, o Deus da fama. Eu quero esse Deus, eu quero ser aclamado, eu quero ser reconhecido. Aí eu me afasto de Deus. E depois sofre, porque deixou de ser governado por Deus para ser governado pelo próprio coração. Eu espero que nós possamos viver tendo Jesus como nosso Rei soberano, como nosso Senhor. Se caso sejamos tentados a desejar ser reinados pelas nossas próprias vontades, por nossas emoções, pelo nosso egoísmo ou qualquer outra coisa, lembremos que não vale a pena trocar o Rei eterno por reis passageiros. Não vale a pena nós abrirmos mão de ser guiado por Deus para ser guiado pela própria vontade. Uma vez, uma jovem, conversando com uma amiga, a jovem, criada na igreja, conversando com uma amiga que não era crente, o conselho da amiga foi assim: você deve seguir a voz do seu coração. Se aquela jovem realmente tivesse intimidade com a palavra de Deus, iria lembrar que Deus é o coração. Não dá para ouvir o coração. Principalmente esse coração, ele é diariamente alimentado com coisas desse mundo. E nós vivemos uma época em que o alimento da palavra de Deus, ele vem a conta-gotas. E a enxurrada de imundícia que o mundo nos oferece é tão grande que nos leva a engasgar, se nós formos levar. Não dá mais nem para ver televisão. Até comercial tem se tornado uma coisa indecente muitas vezes. Propaganda, filmes, entretenimento. A gente, como crente, temos que selecionar o que de fato dá para assistir, o que não dá para assistir, o que é um entretenimento agradável, o que não é agradável. Mas as pessoas vão se alimentando disso e chega um dado momento que ela fala: o mundo é assim, por que eu tenho que ser diferente do mundo? Por que eu tenho que ser crente e agir como um crente? Subindo para lá. Hoje, vindo para cá, nós subimos na rua de casa, 2 irmãs indo para a igreja, né? Subindo na rua de casa. Como gostoso é ver as pessoas seguindo para a igreja. Mas a maioria não vai para a igreja. A maioria quer saber da folia, né? Falando do carnaval, das baladas, das coisas desse mundo. Querem abraçar e querem ser levados por essas coisas desse mundo e acabam sofrendo. Infelizmente, não são poucas histórias de pessoas que se afastaram de Deus e acabaram se dando mal. Como eu disse, não é a teologia do terror, mas é uma constatação daquilo que de fato acontece todos os dias. Nós mesmos, quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de ouvir a voz de Deus e tomamos decisão contrária à voz de Deus, nós sofremos consequências das decisões que não colocamos diante de Deus. Sofremos consequências. Que nós não venhamos a agir assim,
Israel sofreu e sofre até hoje. Porque Israel é o povo de Deus, como nós vemos aqui nos textos de Êxodo e Deuteronômio. Deus escolheu Israel. Ainda hoje Israel não quer se colocar debaixo da soberania de Deus. E está sofrendo, nós temos visto isso desde o dia 7 de outubro. O que eles estão sofrendo? Cada dia eu recebo notícia de um rapaz que é repórter de lá, alguns irmãos também recebem, do que está acontecendo. E cada vez mais Israel vai sofrer. Porque é o povo de Deus. E o príncipe desse século não quer saber do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos nos colocar debaixo da soberania de Deus. Ter Ele como nosso Rei, como nosso Senhor soberano. Amém? Amém.